Eu aprendi a atender online. O coach, né? Eu já estava estudando, estudei mais ainda, estudei PNL, estudei outras formas de atender. Eu queria entender como é que eu ajudava o meu cliente a se transformar online. Para mim, isso era um bicho de sete cabeças. Sabe por quê? Eu não tinha um dente. Né? Eu passei por algumas coisas, perdi um dente. Então, eu falei, caramba, como é que eu tô aqui? Eu tinha 3 peças de roupa, para começar, sem maquiagem. Falei, caramba, como é que eu vou fazer? Mas isso tudo no processo em Brasília? Isso demorou tanto tempo assim? Nessa quarentena. Sim, mas isso demorou, ficou, né? Porque a pandemia, quando começou, a gente achou que ia durar um dia, uma semana, eu fiquei lá 6 meses. Eu fiquei 6 meses nesse processo lá. Estudando, fazendo live, sem dente, com foco na missão, não com foco em mim, com foco na missão, e indo, sabe? Fazendo, o que eu podia. Entende? Fui na vendinha, nossa, eu lembro como fui na vendinha cedinho, fui lá, comprei um caderno, sabe? Até hoje eu tenho aquele monte de caderno, eu comecei ali, vamos lá, tem que estudar. E fiz 13 formações nessa quarentena. 13 formações, foram 15 livros. E eu não gostava de ler, porque eu não tinha tempo, eu só dançava. Eu não tinha esse hábito. Então, quando eu falo que dá para se instalar um hábito, dá para se instalar um hábito. Sabe? Uau, na verdade, é uma história de muita superação, sim, na verdade, e de inspiração, né? Que eu falo que é superar e você, eu falo, pô, vou fazer, é muito legal, vou fazer com o que eu tenho até sim, poder ter mais. E às vezes a gente para um pouco, né? Então, não tenho, como que eu vou fazer? Então, você sim, foi na contramão disso aí. E existe uma coisa muito interessante, Vanessa, que, como eu falei, atrás do empreendedor existe a pessoa, existe a mulher, a mãe, a filha, a irmã. E você passou esse processo todo, quer dizer, com a Duda. A gente falou aqui da dança, falou da reflexologia, a gente está falando de um momento de coaching, desse momento aí na roça, sempre com ela. E eu sou mãe, nós somos mães, a gente sabe que da missão e do desafio, quanto é desafiador, assim, mudar, né? Os ciclos, abrir um, fechar outro. E como que é para você e para a Duda? Assim, eu conheço, eu sei, é nítido o orgulho tal que ela tem, é parceiraça. Como você disse, você fez o que você podia com o que você tinha. E com os filhos da gente, assim, a gente às vezes tem que se privar de algumas coisas, óbvio, né? Porque é sempre um momento de transição. Eu falo que eu ouço algumas pessoas reclamando, e eu fico, meu Deus do céu, como assim, quem dera se eu tivesse, né? Mas é a vida da pessoa. Vamos falar agora de uma mulher empreendedora que tem uma filha que, né, cria, não vou falar sozinha, porque, né, a gente tem as redes de apoios, mas assim, e para essa mulher que de repente acha que um filho pode ser um empecilho, para você, o que é a Duda para você dentro desse processo da empreendedora, tá? Tá. Me fala. Toda vez que eu pensava em desistir como empreendedora, quando eu não conseguia levantar da cama, era para ela, nos olhinhos dela, que eu olhava, sabe? Eu falava, não, eu vou conseguir. Empreender é difícil? Nossa, como é difícil. Cansa muito. É coisas que eu paro assim e falo, caramba, como assim? Sério que eu tenho que fazer isso? Tipo, falar na frente de umas câmeras, sério que eu tenho que fazer isso? Mas faz parte do empreender ali, sabe? Empreender vidas, é salvar vidas, é viver a missão. Não, então eu tenho que falar de frente para a câmera, ok, eu vou vencer isso. Como eu vou poder estar vencendo isso? Fazendo isso, ok, vou fazer. Mas não é fácil, sabe? É constante, é diário. E treinar palestra, treinar tudo que eu preciso falar, eu treino com ela e vejo a forma que ela fala. Aí eu falo assim, Duda, mas como é que você fala de uma forma tão leve, sabe? Explica tão bem. É isso que eu vou fazer. Ela faz, sabe? Então eu pego o jeitinho dela. Por quê? Porque eu tenho que falar as coisas para ela entender. Se ela entender, a minha persona vai entender, sabe? Aquela pessoa que está atrás das câmeras vai entender, porque tá simples. Então é nela que eu me espelho, filha, né? Na verdade, é uma escola, né? Porque, tipo assim, eu sempre, desde quando o Pedro nasceu, eu sempre falo que a palavra respeito lá em casa é ordem.
Ele sempre não era uma criança, é um ser humano pequeno, então a gente tem que ter esse respeito mútuo. E eles se sentem muito valorizados, claro que com isso, porque eles participam do processo de uma certa forma. Então, assim, acaba que nós somos provedoras, tal, temos que ensinar, mas os filhos nos ensinam muito, né? E às vezes essa simplicidade, essa forma que eles têm de encarar a vida é uma lição pra gente, né? E ela faz parte dos meus sonhos, né? Então, na dança ela estava lá. Tanto é que quando a gente começou, né, ela nasceu e a gente dava aula de dança, ela ficava no Bebê Conforto do lado da caixa de som, sabe? Era assim que eu trabalhava. Era para fotografar, ela estava comigo nos eventos. Então, ela sempre esteve. Então, hoje, né, hoje eu estou lá na imobiliária. Gente, se ela quiser ser corretora, porque ela vai ser... Ela escuta tudo, ela vê tudo, ela participa de tudo, sabe? Ela sabe. Mas porque ela escutou. E é muito legal, acho que, né, os filhos terem esse orgulho, participarem dos nossos sonhos.